Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje eu converso com Léo Lins, um comediante que decidiu um dia que seria comediante e estudou para isso, inclusive escrevendo 2 livros a respeito. Muito bem, mais um Leadercast, daqueles que falam com pessoas jovens que estão fazendo acontecer. A pessoa que está aqui agora eu conheci alguns minutos antes da gente começar a gravar, mas eu já o conheço, né, de outros carnavais, eu tenho visto na televisão, tenho acompanhado o trabalho dele, e ele desenvolve uma coisa que para mim é muito cara, que é estudar a teoria do humor, né? A minha raiz é de cartunista, eu desde moleque, essa coisa sempre me fascinou, e esse lance de entender como fazer as pessoas rirem é um negócio que para mim é sagrado, né? E eu gosto demais, e eu sempre procurei alguém que tivesse mergulhado nessa coisa do estudo dessa teoria, e todo mundo que veio aqui conversar comigo, eu sempre perguntava quem é. Bom, me deram a dica, então estou aqui diante dele. Bem-vindo ao nosso Leadercast. As primeiras 3 perguntas são perigosíssimas, cuidado para não errar, eu vou fazê-las agora, né? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Leonardo de Lima Borges Lins, vulgo Léo Lins, vulgo alguns xingamentos por quem não gosta de mim. Idade 33 anos, sim. 3 de setembro de 82. E a terceira? O que é que você faz? O que eu faço? Sou comediante stand-up e hoje trabalho na televisão também, no programa de noite do SBT, e mais alguns livros que eu também lancei na área de escritor, e infelizmente não sou cartunista, adoraria saber desenhar, mas eu não tenho esse dom. Dá pra aprender, viu? Dá pra aprender. E aí, Léo, vamos conversar um pouquinho aqui, eu quero voltar um pouco na tua origem. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, cara. Carioca? Sou carioca, Nascido, criado no Rio, mas morei muito tempo em Curitiba também. Fui pra lá com 14 anos, terminei o 2º grau, fiz faculdade em Curitiba e iniciei a minha carreira artística em Curitiba também. Depois voltei pro Rio. Engraçado, eu não sei o que se passa no Brasil, bicho, mas o humor do Brasil, ele tá lá em Recife, ele tá em Fortaleza e tem um núcleo em Curitiba, cara. É muito curioso isso, cara. Tem gente fazendo lá, o Diogo Portugal que veio aqui. Sim, o Diogo é um dos pioneiros do stand-up aqui no Brasil, né? E ele ajudou muito esse movimento do stand-up, e isso reforçou muito Curitiba. Curitiba realmente, por muito tempo, e acho que até hoje, se você for ver, tá mais forte que no Rio, cara. Por exemplo, o Rio de Janeiro é impressionante. O Rio de Janeiro tinha o Comédia em Pé, que é o grupo que eu fiz parte, que fez muitos shows pelo Rio. Tinha uma época que a gente fazia 10 shows por semana. Sim. Era mais show do que dia, às vezes fazia 3, cheguei a fazer 4 shows num dia. E hoje o grupo, acho que nesse exato instante, está até parado. E Curitiba continua com o seu núcleo lá. Então é uma coisa doida mesmo, cara. Curitiba... E o Rio de Janeiro é a casa do Pasquim, cara, é a casa do deboche, é a casa de onde saíram, da Rede Globo, ou da TV, de onde saíram um monte de comediantes. É interessante isso. Mas a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do caminho aqui. Quero saber de onde você veio lá, cara. Você já falou do Rio, o que você fez? Você estudou pra quê? Cara, eu fiz educação física. Tive aquela fase onde ninguém sabe mais ou menos o que vai ser, se quer ser atleta, quer ser não sei o que, quer ser engenheiro, não tinha... eu acabei optando por fazer educação física, uma coisa que me ajudou muito em Curitiba. Quando eu fui morar em Curitiba, no 2º grau, eu fui numa fase meio... aquela adolescência, que é sempre uma fase difícil para todo mundo. Eu tinha 14 anos, 13, 14, e demorei muito a me adaptar lá. O curitibano realmente é fechado. E a adolescência já é uma fase mais complicada, então eu meio que acabei ficando meio isolado, mais fechado realmente, porque, tinha gente que... Você tá numa roda, isso é uma coisa normal lá em Curitiba. Por exemplo, você tá numa roda, 5 pessoas, chega um de fora, ele conhece 4, mas não conhece a quinta. Ele cumprimentava 1, 2, 3, pulava o que não conhecia, cumprimentava o 4...
fingia que você não tava ali, cara. Aconteceu isso algumas vezes comigo. E eu falei, então não quer falar comigo, então também não falo contigo, me isolei. Hoje em dia eu ia saber lidar de boa com isso. Você fala, não me viu aqui? Ia desenrolar isso daí. Mas aí adolescente eu acabei meio que me isolando. E uma coisa que me ajudou muito, eu odiava Curitiba durante o segundo ano. Eu odiava, eu queria ir embora de lá. Eu me alistei no exército como voluntário quando eu fiz 18. Eu preferi ir pra guerra do que continuar em Curitiba, cara. Então o cara sai do Rio de Janeiro, com praia, 40 graus, e se enfia em Curitiba, cara, aquele inverno terrível. Era muito frio nessa época mesmo. E as pessoas também, mas depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a fazer capoeira, enquanto estava no segundo grau, e a capoeira foi o que me ajudou. Foi ali onde eu, conheci a galera, eu ia pra roda domingo, treinava sábado, faltava aula para ir treinar capoeira, e aí eu falei, que eu vou fazer educação física, porque eu quero dar aula de capoeira. O esporte como elemento de socialização, né? Foi legal. Também, sem sombra de dúvida. Fantástico. A capoeira me ajudou muito, cara. Sou muito grato à capoeira. Acho que foi até o meu primeiro... Foi a primeira vez também que eu tive que estar, sei lá, entre aspas, num centro da atenção. Quando tinha roda na rua, tá você jogando com alguém, tem várias pessoas olhando. Sim. Né? Então, acho que o meu primeiro público foi como capoeirista. Até porque o cara olha e vê, o que esse alemão de olho claro tá jogando? É verdade. Tem gente que fala pra mim, você não tem muita cara de humorista. Eu falei, o que dirá de professor de capoeira? Aí mesmo é que eu não tenho credibilidade. E aí fiz educação física, na faculdade conheci uma galera muito legal, tava todo mundo entrando, então... E acho que pelo próprio meio da educação física já é um pessoal mais aberto e tal. Fiz muitas amizades que eu tenho até hoje. E na faculdade cheguei a dar aula de educação física, embora eu voltei minha formação mais para a área pedagógica de colégio. Por um tempo falei, agora eu quero dar aula em colégio também, mas continuei com a capoeira. Comecei a escrever piada na faculdade. Então peraí, antes de você chegar pera um pouquinho. Nesse momento, tinha claro pra você já tinha na frente o que você queria ser quando crescesse? Você já antes da piada começar? Não, era da aula de capoeira, era ser professor. Serei professor, quando crescer, pai, mãe, eu vou ser professor de capoeira. Isso. É isso? Era isso que ia ser o futuro. Com 14, 15, 16, 17, 18, entendeu? Era isso, eu queria dar aula de capoeira. Tá. Talvez no exterior, era a minha ideia, dando certo, eu vou pro exterior da aula, que tem menos professores de capoeira, né? Então, viajar também, eu gosto muito de viajar. E já tinha alguns conhecidos que estavam também fazendo isso. Hoje tem uma galera que treinava comigo, tem uns morando em Londres, um em Portugal, um na Espanha. E essa era a minha meta. Eu vou dar aula, começo aqui e depois, quem sabe, dando certo, vou dar aula no exterior. Na faculdade, enquanto estava lá concluindo minha formação para seguir essa que até então o meu sonho até então era esse. Eu, com 17 para 18, meu primeiro contato na área artística foi com mágica. Eu gostava muito de baralho e tal, já gostava de mágica. Comecei a assistir alguns especiais na TV, até do David Blaine na época, o primeiro dele. E vendo aquele especial dele, eu consegui não descobrir, depois que eu estudei muito mágica, eu formulei alguns métodos para fazer alguns truques que ele já tinha feito naquele especial de TV, sabe? A pessoa escolhia uma carta, ele terminava com ela dobrada na boca, tossindo, tirando a carta da boca. E eu bolei um método de fazer aquilo. Você não foi estudar a mágica, você começou a inventar? Eu comecei a ver e tentar, como é que ele fez isso? E aí, depois que eu pesquisei, eu consegui criar o mesmo efeito através de outro método. Sim. Foi isso que eu vi. E gostei muito da mágica também. Eu já adorava baralho, eu tenho um mais de espada tatuado, adoro baralho. Desde moleque, eu passava Rio de Janeiro, que você falou, 40 graus, eu às vezes ficava jogando baralho com meu avô. E aí fui estudar mágica, comecei a fazer alguns shows de mágica, mais evento em empresas, ia de mesa em mesa, fazendo o que a gente chama de close-up. Sim. Que é baralho, moeda, coisas pequenas. Por muito tempo eu estudei, depois estudei um pouquinho de mágica de palco, mas era mais o close-up, mais baralho. O close-up me deixa nervoso, cara. Você fica, como é que ele... O cara fala na minha cara, bicho, eu fico de olho, agora eu pego o pau, e o cara faz, e você... E é uma puta habilidade, cara, é um negócio que, olha, eu respeito muito, bicho. Os caras que vêm legal, fazer... cara.
close-up, que não tá no palco, dependendo de traquitana, tá na tua frente, bicho, na tua cara e te dá um nó. Puta, isso é genial, cara. Eu adoro muito. Eu continuo treinando por hobby. Hoje em dia eu já dei algumas conferências para mágico, cheguei a escrever algumas conferências, que é meio que uma palestra para mágica, o que a gente chama de conferência. E já tem mais de 10 anos que eu estudo mágica. Foi o meu primeiro contato em plateias e tal. Só que a mágica... Que a plateia era de mágico? Não, plateia. Nas conferências sim. Nos shows não. Mas a mágica, no meu caso, tinha alguns problemas. Um deles, eu nunca gostei de fazer, e acho que isso em uns lados ajuda e outros atrapalha, né? Na mágica, por exemplo, acho que atrapalhou. Eu não quero fazer o que, isso aqui o público vai gostar, isso aqui... Não, mas eu quero fazer o que eu gosto. Por exemplo, baralho. Eu adoro baralho. No Brasil não é tão popular. Não é, as pessoas não têm tanto hábito de jogar jogo, não tem cassino, jogo é proibido. Foi mais, na época dos nossos pais era. Foi mais, hoje já foi mais. Caiu muito. Mas não é, entendeu? O baralho virou, ou é coisa de bêbado, pra jogar truco, jogar sueca, depende do estado, ou é coisa de velho, pra jogar buraco, tranca. É meio que isso. Então, as pessoas não têm esse hábito, diferente dos Estados Unidos, que já tem-se um hábito de jogar baralho. Então, isso prejudica, atrapalha muito a popularização, digamos, até da arte, né? E o close-up já te limita ainda mais, porque você só pode fazer de mês em mês. Alguém, você não faz palco? Eu falei, mas não gosto, né? Um mercado enorme, é um mercado infantil, mercado de show infantil para criança, que não era minha praia também. Pessoal, porque você não faz? Mas eu não gosto, eu gosto de baralho. Então, por eu querer fazer o que eu gostava, me limitava. Mas eu falei, não, mas é isso que eu quero e ponto. Né? Então, nesse ponto, a mágica me limitou. No stand-up, eu segui fazendo o que eu gosto e deu certo. Né? O stand-up estava até começando, quando eu comecei, também já fazem 10 anos, então me dei bem. A mágica tinha esse problema. Mas foi o que me deu um primeiro contato com o público também, né? E aí a história de escrever piada, cara, como é que é isso, bicho? Comecei a escrever piada inspirado pela série do Seinfeld, o Jerry Seinfeld, que é um comediante stand-up americano. Ele tinha uma série que fez muito sucesso na década de 90 ali nos Estados Unidos. E eu lembro que quando eu vi a série, ela tinha alguns momentos que ele aparecia fazendo stand-up, que eu até então nem sabia que aquilo era stand-up comedy. Eu não sabia. Isso foi em 98, 99, não sabia. E eu achava muito legal. Eu falei, ele não tá contando piada, entrou o português e o papagaio na padaria. Não, ele tá contando a vida dele. Com piadas, com coisas engraçadas. E eu achei aquilo sensacional. Pra mim, eu falei, nossa, isso é demais, cara. E eu sempre fui meio que o engraçado da turma. Sempre foi. Você tinha alguma referência de comediante brasileiro que você olhasse assim? Por exemplo, se você perguntar na minha época, eu vou falar, a minha época é a época do Golias, é a época do Zé Vasconcelos, etc e tal, que já não é a tua. Essa turma já estava velha na tua época, né? Mas se você tinha uma referência... Eu gostava muito de Escolinha. Gostava muito da Escolinha. Via Golias, eu adoro Golias. Adoro Golias. Praça é Nossa, eu via muito. A Velha Surda. Rony Rios era demais. Genial, é demais, genial. demais. Aliás, ali tem alguns dos maiores gênios da comédia. Você pega um Zé Bonitinho, cara. Você pega um Rony Rios. Sim. A capacidade que esses caras tinham de criar e repetir a mesma piada toda semana. E você olhar para aquilo e falar, cara, essa graça não cansa, né? E era uma coisa que nunca foi apelativo, né? Você pega o Golias, cara, eu não como que o cara pode ser engraçado daquele jeito, né? A repetição é o Chaves, né? Você vê que o Chaves até hoje acontece um negócio, você sabe, agora vai entrar a Dona Florinda, vai achar que foi o Seu Madruga, vai bater nele, vai vir o Kiko, vai aparecer o Chaves, o Seu Madruga... E você ri, é muito bom, é bem isso. Você sabe o que vai acontecer, é demais. E se você voltar atrás no tempo e for buscar, cara, outro dia eu peguei uma sequência do Chaplin e publiquei no Facebook, fazendo assim, moçada, isso aqui está completando 90 anos de idade, cara. Olha isso aqui e tente não rir. E é uma sequência que ele sobe para fazer uma luta.
E eu falo, eu boto, olha, quem inventou o UFC foi... e ele aparece falando, cara, e aquilo é engraçadíssimo, e já era engraçado há 100 anos, e continua engraçado igual até hoje. Sim. Quer dizer, o Gordo e o Magro, não sei se você viu na minha sala lá, tem uns dois sentadão lá. Eu vi. Cara, aquilo até hoje, né? Então há uma coisa universal nessa coisa da pantomima, sabe, da graça. Tem. Que o Abbott Costello também Sim. tem uns números muito Sim, bons. Tem um que até fizeram uma versão aqui, que eles chamam Who's on First, que é quem tá na primeira base, mas Who é o nome do jogador. Sim. Então quem tá na primeira? Não, mas quem fizeram uma versão com japoneses. Mas não, mas quem tá na segunda? Não, mas e qual? Não, o qual tá no... É muito bom esse número deles, é atemporal. Isso aí você pode traduzir no futuro para Esperanto, para língua que for, que vai funcionar. Né? É demais. Mas me fala lá, aí você resolveu que você ia fazer aquilo que o Seinfeld estava fazendo. Eu comecei a ver, e aí, como não tinha stand-up, isso foi no meu... Eu lembro quando eu comecei a escrever, foi no meu segundo ano da faculdade, então foi 2001. Não tinha shows de stand-up no Brasil. E aí eu comecei a escrever sem pretensão de fazer também. Eu comecei... A minha ideia era muito menor. A minha ideia era o quê? Eu falei, vou começar a tentar escrever essas coisas engraçadas que eu penso, que passam na minha cabeça. Foi muitas vezes em roda de amigo, falava alguma coisa engraçada e tal. Falei, vou começar a anotar isso aí. E vou tentar, no final da faculdade, tenho o segundo, terceiro, quarto ano, vou tentar ter um livrinho de piadas. Essa era a minha ideia. Se eu chegar na formatura e ter um livro de piada, legal. E aí comecei a escrever. Durante as aulas eu pensava piada, às vezes pegava um tema, alguma coisa que eu vi na mídia, ou alguma coisa da aula, e tentava escrever a piada. Sem técnica, sem... Tentar escrever do jeito que eu achava que era. Fui escrevendo. Isso aí foi 2001, 2, 3... Escrevendo sem pretensão. E mostrando para amigos. Eu ficava passando, às vezes, vê isso aí que eu escrevi e tal. Umas eram boas, umas eram ruins. Obviamente que olhando hoje com um olhar profissional, todas eram ruins. Talvez todas iam precisar de uma lapidação, de uma edição, de um trabalho que depois eu vim a descobrir como fazer, né? O que me fez querer subir no palco e contar a piada? Uma vez eu assisti um festival de mágica, onde o MC, ele tava fazendo mágica e contando piadas, etc. E eu falei, eu acho que dá pra eu fazer isso. Porque eu posso contar algumas piadas, posso fazer um número ou outro que seja até cômico mesmo, não precisa de nada. E nesse mesmo ano, isso foi 2004, ia ter um festival, eu assisti esse festival em São Paulo, e ia ter um festival em Curitiba, onde eu estava fazendo parte da organização, e ainda não tinha um mestre de cerimônia. E aí eu falei com o pessoal, já tem o mestre de cerimônia? Não tem. Eu falei, posso ser o mestre de cerimônias? Pode, vai lá. E aí eu escrevi um stand-up sobre mágica, as piadas sobre os tipos de mágica no palco, etc., o que estava acontecendo no mundo da mágica. E eu ia ter 5, 6 entradas ao longo do show. Em uma eu fiz stand-up, numa outra eu fiz uma mágica cômica, numa outra eu contei piada mesmo. O que eu fui melhor, o que eu me saí melhor, o que mais me deu vontade de seguir fazendo foi o stand-up, que eu até nunca tinha feito. Eu fiz isso daí no final de 2004. E eu falei, preciso fazer mais. Eu gostei muito, é muito legal isso. Quero seguir fazendo isso. Então a mágica também me proporcionou a primeira oportunidade num palco, contando piada, né? E fala uma coisa pra mim, ali naquele momento, você vai subir no palco pela primeira vez. Quer dizer, não foi um palquinho do boteco da esquina, não foi uma coisa que você começou no clube com os seus amigos, não foi um negócio, você já de repente entrou pra valer. Quer dizer, tua estreia no palco foi no palco. Foi. Com tudo girando em torno de você, porque se você é o apresentador, você é que dá o ritmo, etc e tal. Como é que é isso, cara? Subir num palco assim pela primeira vez, já pra... Porque dizem que o maior medo do ser humano é falar em público, né? Sim. Falar em público já é um problema. Agora, fazer rir o público, ou subir num palco com essa missão de fazer rir, deve ser muito pior, né? E você de repente chega e aí? Óbvio que tinha um nervosismo, sem sombra de dúvida. Isso foi no Teatro Londrina, em Curitiba, e eu não era a mesma pressão, digamos, de quando você sobe como apenas um comediante, porque aí você está subindo para fazer rir. Sim. Ali, eu estando como mestre de cerimônias, você pode assumir uma postura até mais neutra. Sim. O mestre de cerimônias tem
Ele pode assumir essa posição, ele tem esse aval, digamos assim, né? E não vou dizer que mais ou menos foi o que eu fiz ali. Na verdade, como eu estava começando, eu falei, bom, eu quero contar piada. Se eles rirem, ótimo. Né? Algumas funcionaram, outras não tanto, mas o stand-up foi bem legal. Teve outras entradas que eu fiz que, eu contando piada não ficou tão bom. Porra, eu não... Sabe, eu acho que eu entregava melhor, o que a gente chama de delivery, de entrega no texto. Eu entreguei melhor o que eu escrevi, em vez de só subir e contar uma piada. Mas foi uma responsabilidade grande, que é o que eu te falei. Eu percebi que no stand-up foi o que eu... Não sei se a vontade me fez fazer melhor a parte do stand-up. Que idade você tinha ali? Eu tinha, foi 2004, 22 anos. 22. Sim. E aí no ano seguinte, eu comecei a ir atrás de outros lugares para fazer. Não era um teatro grande, só para devia ser um teatro de 200 pessoas, cento e poucas pessoas. Sim. 100 e poucas pessoas. Então também foi um começo que eu acho importante, ter esse começo, sabe, gradual. Sim. Até para mim foi tudo muito, sabe, um degrau depois do outro. Não teve um warp zone, um negócio que me teletransportou para, sabe, e o que eu acho que te ajuda muito, até a parte de TV. Eu fui aparecendo aos poucos. Primeiro eu fui num programa, depois no outro. Não foi um negócio que da noite pro dia, sabe, estourou, não foi um Big Brother. Foi bem gradual. Eu fiz essa daí, aí eu falei, bom, para eu melhorar, eu preciso aprender isso aqui. Aí eu fui pesquisar stand-up, aí eu descobri que lá fora, nos Estados Unidos, tinham livros sobre isso. E o americano é impressionante, ele cria métodos para tudo. Se você falar, eu quero pescar atum, deve ter um livro de pesca de atum, qual isco usar, como fazer, qual vara, qual rio, qual época do ano, tudo. Sim. E aí tinham livros, como fazer stand-up, não sei o que, a técnica e tal. E eu falei, caramba, eu tenho que comprar isso. Pra mim, na época, ainda era uma coisa distante. Eu comecei a pesquisar e isso eu boto até no meu primeiro livro, porque às vezes, hoje, a internet até a globalização tá muito maior do que 10, 11 anos atrás. Claro. Então não é tão distante, mas pra mim, na época... E não, foi tipo, era R$40 o livro, com frete, porque você não pagava imposto, é livro, então é muito, R$50, era muito barato. É barato entre aspas, né? Aí mandei vir alguns livros de fora, depois dessa primeira apresentação, falei, bom, eu preciso estudar isso aqui. Peguei uns 2 livros, li, fui lendo com dicionário e tal. Na época, muitas coisas que eu não entendia eu ia traduzindo e tal. Mas o que era aquilo que você estava fazendo? Já era uma visão de que você falou, isso aqui talvez possa ser minha carreira no futuro? Ou você já tinha atropelado a questão do professor de... Sim, foi legal. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte artística, eu comecei a... eu não quero ser professor de capoeira, eu quero fazer show. É isso que eu queria. Antes de me formar, já era isso que eu queria. Mudou dentro da faculdade. Tanto que eu cheguei a dar aula e tal, mas quando eu me formei, aí eu falei pra mim mesmo, agora é show, agora é minha carreira artística. Então, quando eu terminei a faculdade, o livrinho de piada tinha virado uma coisa muito maior. É verdade. Eu falei, não, agora eu quero fazer show. Aí, abandonei a carreira de professor, comecei a estudar, a escrever piada, estudar mágica. Eu escrevia piada, mas isso, como o stand-up ainda não tinha um show de stand-up, eu não sou de teatro, não fiz teatro, então pra mim ainda era mais distante. Eu estava indo com a mágica e eu fazia a mágica com humor. A comédia ela foi crescendo. Sim. Né? Durante a faculdade de educação física, aí ela ganhou mais influência na mágica e depois ela passou a mágica e passou tudo e eu segui com a comédia. E você era um lobo solitário, não tinha uma patota fazendo isso? Você não tinha um grupo, vamos encontrar nesse fim de semana com a turma do stand-up pra gente conversar? Não. Você estava sozinho? Tava sozinho. Depois começou a ter algumas coisas ali na internet, né? Eu fiz essa primeira vez, eu assisti o primeiro Risorama, que foi um festival que o Diogo Portugal organiza em Curitiba. Sim. Ele fez o Risorama, o primeiro acho que foi em 2004 também. E esse eu fui assistir, eu até falo com ele hoje, eu falo, cara, a primeira vez que eu vi o Diogo foi ali. E quem estava fazendo stand-up nesse festival foi o Diogo Portugal, Bruno Mota e o Fernando Ceilão. E quem mais fez stand-up mesmo
foi até o Fernando Ceilão, que a maioria nem conhece hoje, porque ele parou. É um cara que eu acho que se tivesse seguido, mas aí ele parou, depois ficou na dele, também não se misturou com ninguém, aí até voltou depois de alguns anos, parou de novo, enfim. E o Diogo e o Bruno Mota mesclavam ainda muito piada. Sim. Por uma questão, acho até de necessidade, porque era algo muito novo, o público ainda não... Sabe, eu acho que foi uma transição do contador de piada para o stand-up. Então esse processo foi vindo meio aos poucos, sabe? Explicita um pouco mais essa diferença do stand-up e o contador de piada. A piada, ela tem um ponto de vista próprio já. Ela é muito simples. A pessoa, o contador de piada, ele sobe e fala... entrou o português, o alemão e o italiano. Um grupo de canibal, eu nem lembro piada hoje em dia, tô dando um exemplo. Um grupo de canibal pegou, o que você vai querer? Ela tem o ponto de vista dela, ela não tá... Isso daí é um caso isolado, tipo, ninguém tá falando, isso é o que ele acha do povo alemão. Não. Sim. Isso não é o que eu acho do povo alemão. Isso é uma piada, ela tem um ponto de vista isolado, é algo muito simples. Ela tem um começo, um fim muito claro. O stand-up, ele tem um ponto de vista próprio, é a sua visão do mundo. E o stand-up, tem uma autora americana, a Judy Carter, ela fala que ele é a forma mais condensada de humor que existe. Por quê? Porque o cara que faz um personagem, por exemplo, você entra, você tem os trejeitos do personagem, a roupa, o maneirismo. Então primeiro você ambienta o público de quem é o personagem, você precisa estabelecer essa atmosfera. Tudo bom, eu tava surfando, ele é o surfista, entrou com a prancha, já viu? Aí teve o negócio de Mariana, agora eu achei que era Pororoca, sei lá, enfim, você pega algum... A praça é nossa. A praça é nossa. A praça é nossa. O stand-up é a piada pela piada. Você não tem compromisso com mais nada, entendeu? Eu posso estar falando de surf e no momento seguinte eu posso mudar para... astronauta na Lua, e no momento seguinte mudar para passeio com cachorro. Mas como é que vai de um assunto pro outro? Indo, muda, acabou. É assim que a gente conversa às vezes. A gente tá conversando aqui, ontem você viu a propaganda nova do shampoo e acabou. O assunto era comédia, mudou para shampoo, de shampoo vai para... É assim que são as conversas humanas. Você não precisa de um link. Você não precisa, não. Eu preciso fazer uma transição de comédia para shampoo, então eu vou... Não precisa. É óbvio que isso ajuda num show. O show fica mais... fluido, né? Fica mais... Exatamente. Mas é a piada pela piada no stand-up. Você não tem compromisso com mais nada. Então termina uma, pode entrar outra, termina uma, entra outra, termina uma, entra outra, termina uma, entra outra. E aí vem a formulinha, que é setup e punch. Sim, a gente vai falar dela um pouco mais aqui. Então você está falando uma coisa importante para a gente entender aqui, porque é o seguinte, como eu falei para você do nosso histórico, eu até comentei isso com o Diogo, né? Quer dizer, eu sou de uma época que a minha escola, se posso dizer assim, se eu fosse fazer stand-up hoje, a minha escola seria o Zé Vasconcelos, seria o... Sim. Seria o Ronald Golias, etc e tal, que contavam histórias longuíssimas. Era uma história super comprida, com momentos em que você ria muito no meio. Né? Exatamente. E aquilo era muito comprido. Então o cara é capaz de subir no palco e contar. Tem aquela história famosa lá que o Zé Vasconcelos, quando ele faz o locutor gago narrando um jogo de futebol. Cara, aquilo é super comprido. E a piada é igual, quer dizer, é um gago narrando um jogo de futebol, mas aquilo demora um monte, né? Quer dizer, não tem aquele momento que vai falar, agora chegou no final da piada e a surpresa. Então seria um storytelling gigantesco. Sim. E hoje em dia é uma metralhadora, cara. Hoje você vê um cara sobe no palco, na frente do microfone, aquilo é uma metralhadora, cara. Parece que a função é o seguinte, eu preciso tirar a maior quantidade de risadas possíveis por segundo da plateia. É mais ou menos isso. No stand-up a gente tem, em média aí, cara, é uma risada a cada, 7, 8 segundos. Essa é mais ou menos a média, porque esse preparo que você falou que lá era longuíssimo, ele leva 10, 15 segundos, no máximo 20, mas isso já é um preparo longo. E aí tem que vir já 1, 2 ou 3 piadas. Então quando você põe na média é uma risada a cada 7, 8 segundos, é um ritmo muito forte. E eu acho que parte do sucesso do stand-up também, se você reparar, hoje é muito mais acelerado o nosso ritmo de vida.
É isso que eu ia te comentar, quer dizer, se a gente trouxesse um modelo como aquele modelo do Zé Vasconcelos para hoje, talvez ele não rolasse com essa plateia. Exatamente. Já é lento. Por ser lento demais, Exato. ele não rolaria com essa plateia. Exatamente. E a gente até vê essa... Se eu fosse montar uma curva, eu veria isso acontecer ao longo do tempo. Então, eu saio do Zé Vasconcelos lá atrás, Chico Anísio naquela época, né, que o próprio Miele fazia isso também, contava as histórias todas, né? O Jô Soares no começo era assim. E você vê que com o tempo vão surgindo outros caras que já começam a fazer a transição. Então, quando você traz um Costinha, o Costinha já vem com histórias mais curtas. O Ari Toledo. O Ari Toledo é uma sequência de piada. Do com começo certeza. ao fim, né? Com certeza. E parece que essa coisa vai havendo uma transição no meio do caminho até chegar no começo dos anos, ou ao longo dos anos 90, quando pintam a molecada mais nova, né? Sim. Que quem olha de longe fala o seguinte, pô, mas é a mesma história, tem um cara em pé no palco, na frente do microfone, que o Zé Vasconcelos já fazia em 1960. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, sem sombra de dúvida. É bem isso que você falou, é outro ritmo, principalmente o ritmo. Né? E as histórias, algo que o stand-up trouxe também é muito verdadeiro. Outra frase que tem é que o stand-up é a coisa mais próxima da verdade que tem. Sim. Ali... Você pode. O Chico Anísio tem uma piada de arma, que ele era a única criança do bairro que tinha uma arma, depois. Enfim, a piada é que ele matou outras crianças com a arma. É isso. Obviamente que ele não fez isso. Sim. Né? O stand-up até permite. Óbvio, você pode. A piada, parte da graça da piada é um exagero. Né? Essa é uma ferramenta, até, a hipérbole. Então, mas o stand-up ele é muito próximo da verdade. Sabe? Se eu não vou mudar de time ou de religião para agradar uma plateia. Eu não vou. Se eu sou Botafogo, eu não vou fazer se eu ver que tem muito corintiano aqui, e a maioria é Corinthians, então eu vou falar que eu sou Corinthians hoje. Então eu tô corintiano. Não. Isso não é, você não pode fazer isso, não é um personagem. É por isso que o stand-upper, a figura do stand-upper, ele tem uma projeção diferente do palhaço em si, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria ver o Zé Vasconcelos apresentando um talk show, né? Apresentando uma festa do Oscar, apresentando ou dando opiniões políticas na tele, como a gente vê. Você pega lá o CK nos Estados Unidos, lá aquilo os caras vão pedir opinião política pra ele, né? E tem vários lugares. Pô, na Itália, é um comediante que vai virar um partido político e tudo mais, né? E aqui no Brasil, quando você pega um cara que nem o Rafinha, e ele sobe no palco e fala aquelas barbaridades que ele fala lá, e ele tenta dizer que aquilo não é exatamente aquilo que ele pensa. Ele tá fazendo uma piada, né? Mas o público, quando ouve aquilo, fala, cara, essa é a opinião do cara. E quando se ele fala que ele vai comer ali o bebê, é porque é isso que ele pensa. E aí dá aquela baita confusão gigantesca, porque está sempre muito perto da verdade. Sim, pode ser isso? Pode ser. Agora, a questão é a seguinte, o personagem ou o contador de piadas, aquilo funciona como um escudo, aquilo te protege. Se ele fala que o meu personagem agora é o taradão, e aí fala, eu vou comer todo mundo, mas ele pode, é o taradão, é o personagem, e aí as pessoas relevam. Às vezes a mesma piada vai ser relevada, porque é um personagem. Por isso a gente fala que o stand-up é mais difícil, porque é a sua cara que tá ali. Você tá dando sua cara a tapa. E embora seja próximo da verdade, é o que eu te falei, tem o exagero, você tem um momento que a gente chama de distorção cômica, que é onde você foge da realidade. E é isso que as pessoas têm que entender. É uma piada. É uma piada. Ela não é 100% o que ele vai fazer. Ele não vai sair dali, nas piadas como exemplo, e pegar uma grávida e abusar da grávida. Não, essa é a distorção cômica. Se ele realmente fizesse isso, entendeu? Aí você vai, não tem piada. Ele realmente faz isso. Que pode ser uma distorção de mau gosto. Sim. Que essa é a questão toda. Quando vieram perguntar pra mim, vieram me perguntar na época lá, aí eu até escrevi um texto. Falei, cara, pra mim é uma questão só de mau gosto, cara. O que é? Aquilo foi mau gosto. O sujeito pode ser grosseiro, pode ser mal educado, mas aquilo pode ser a praia dele, cara. Então, por exemplo, se você pegar um stand-up americano hoje em dia, pega lá o Chris Rock, assiste, o que o cara fala de absurdo naquele palco, eu falei, bicho, um cara desse, falar o que ele fala lá, aqui no Brasil, esse cara ia ser apedrejado, bicho. Porque agora fica muito claro
que ele fala aqueles absurdos todos porque ele está em cima de um palco representando um papel, e a hora que ele desce, ele já não é mais aquela coisa absurda que está lá, né? Esse é outro problema, é você descontextualizar. Quando uma coisa você vê o tom, vê a forma que a pessoa entregou, que ela acabou de falar. Quando você pega aquilo para um escrito, aí você já não tem mais o tom de voz, você não tem mais interpretação. Aí você entra no Facebook. Aí você entra no Facebook. Exatamente. Tanto, tem piadas minhas que eu só faço no show. Eu não posso nem escrever. Sim. Porque se eu escrever, é isso, vai dar margem a outra interpretação, vai dar margem a outro problema. Tem piada que eu só conto. Eu gosto de temas pesados, de humor negro, particularmente eu gosto. Teve o terremoto no Japão. Sim. Quando aconteceu isso, em 2011, eu fiz algumas piadas no dia. Eu vi que estava acontecendo, teve terremoto, postei no Twitter, teve bastante retweet na época. E aí eu pensei em umas e fiz no dia no palco. Eu nem tinha visto imagem nem nada. Sim. Depois que eu vi. E aí fiz meio que um set sobre aquele terremoto e tsunami no Japão, filmei, postei no YouTube na época. Um monte de gente veio me atacar. 2 anos depois, quando teve a chance de eu ir pro Japão fazer show, fizeram um movimento, um abaixo-assinado, pegaram esse vídeo, reeditaram ele, aí já tiraram de contexto. Sim. Entendeu? Botaram a imagem do terremoto com a música triste, aí veja a opinião do Léo Lins sobre isso. Aí entrava as piadas. Não. Eu não fui no escombro contar piada. Eu tô no palco contando piada. E que muita gente confunde é que muita gente acha que a piada... O cara tá fazendo isso porque ele tá fazendo chacota da situação, ele tá denegrindo a situação. Não é. Tá humilhando os outros. Muita gente, e não é. É a nossa forma de arte. E nesse mundo agora do politicamente correto, cada vez é mais difícil. Por que um pintor pode fazer uma pintura sobre uma guerra, sobre um crime, sobre uma violência? O pintor pode pintar, o poeta pode fazer uma poesia, o comediante não pode fazer uma piada. Por que a piada é vista como... Entendeu? A pintura é para demonstrar o que aconteceu, para as pessoas poderem ver, mas a piada não, a piada é para fazer chacota. É porque o humor agride, né, cara? É aquela história. Toda piada tem um alvo, essa é outra frase famosa também. O humor é uma deformação da realidade. Você deforma a realidade e você transforma em ridículo aquilo que muitas vezes é muito sério, né? Então, você fazer uma piada em cima acaba... Agora com o problema que aconteceu lá em Mariana, né? Aconteceu o problema em Mariana, aquele rolo todo na mesma semana do problema, um negócio está acontecendo, eu recebo vem um cartoon para mim. E o cartoon é a Dilma do lado de um piloto do helicóptero e a Dilma falando o seguinte: cara, nunca vi um mar de lama desse tamanho na minha vida. E o piloto disse: presidente, nós não saímos de Brasília ainda. Cara, é genial a piada. É genial a piada. Eu nem tinha ouvido nessa. Eu não publiquei. Quando o Cartoon apareceu, bicho, eu falei, cara, mas é genial. E eu não publiquei. Falei, se eu botar isso aqui neste momento, que tava todo mundo com o sentimento à flor da pele, aquela destruição, gente morrendo e tudo mais, o Cartoon veio na minha mão, genial, e eu não publiquei, porque eu falei, cara, eu não me sinto... Eu vou esperar passar um pouco de tempo. Quando passar o tempo aí eu publico. Eu não publiquei até hoje, porque aí perdeu o timing. Exato. Como é complicado. É complicado, isso, né? Se não é naquela hora... Exato. Se você fizer hoje, vamos falar, tinha que ter feito... Na época. Exatamente. E se fizer na época, você toma porrada. Exato. É difícil. Vamos voltar ali. Léo, esse programa aqui você sabe o que é. Isso aqui é empreendedorismo e liderança, né? Então eu gosto de conversar com as pessoas sobre aquilo como é que elas estão fazendo acontecer, como é que é o processo de tomada de decisão, o julgamento, tomada de decisão delas, né? Mas aí eu quero voltar ali atrás, você começa a escrever, você sobe no palco, faz aquele e decide que vai se tornar um comediante, um stand-up e tudo mais, né? E a primeira providência que você faz, que é fundamental, você vai estudar o assunto. Sim. Ou seja, você não nasceu com aquilo. Como quando eu conversei com o Diogo, cara, eu já era engraçado, eu já pintava, eu não fui estudar nada, cara. Eu subi no palco e comecei a contar o que eu sou. Não houve ele falou só muito tempo depois é que eu fui ler alguma coisa recente. Ele falou, é diferente, por exemplo, do Léo. O Léo olhou e falou o seguinte: é isso que eu vou fazer, e o Léo foi estudar para fazer aquilo lá, né? E quem olha de fora fala, esse cara tem o talento, né? Aí você fala, não, pera um pouquinho, tá legal. Eu era o cara engraçado da turma, mas para subir no palco e poder
não só subir para contar piada que eu ouvi lá fora, mas escrever a própria, criar a piada, você teve que descobrir como é que isso funcionava, né? Sim. E partiu para o estudo, primeira coisa, não tinha nada no Brasil, você foi buscar lá fora, né? E aí você começa a estudar e daí, cara? Você acha que aquilo podia dar dinheiro e podia ser o seu sustento? Eu comecei despretensiosamente, comecei fazendo o que eu queria, o que eu gostava. Eu tive prazer fazendo aquilo e falei... Você trabalhava com alguma coisa? Eu cheguei, depois que eu me formei, eu cheguei a dar aula uma vez ou outra, porque precisava dar renda, meu pai ficou desempregado nessa época e a minha mãe já não trabalhava, meu irmão era bem mais novo, estava no colégio, e aí eu não ganhando dinheiro, eu falei, não tem como. Aí eu cheguei a pegar algumas turmas para dar aula ainda também, para conseguir ter um mínimo de renda e me sustentar. Mas era muito pouco, mas para mim não bastava. Para mim bastava se eu conseguisse ganhar o mínimo para eu me sustentar e fazer o que eu queria, tava bom. Era isso que eu queria. Tanto que por um tempo eu fui fazendo stand-up, dando aula. Cheguei a pensar em um momento, não sabia se ia dar certo isso, estava começando esse negócio de stand-up. Eu estava fazendo show, mas ganhava muito pouco. Tinha vezes que o show ia legal, no bar dava 90 pessoas, aí na semana seguinte dava 7, aconteceu. Na outra não tinha, cancelou, tem 2. Então eu ainda dava aula, cheguei a começar a cogitar seguir uma carreira também na minha formação. Pensei, na dessa tentar fazer um mestrado. E aí comecei a pensar em alguma coisa... Que é o plano B. Era o plano B. Era o plano B. Comecei numa dessa eu vou tentar um mestrado na área da educação. Aí peguei uma turma de 7ª série para dar aula como voluntário. Na verdade, eu entreguei uns 50 currículos em tudo quanto é lugar. Mandei, enviei, bati de porta em porta. Ninguém me chamou. Aí eu falei, eu vou dar aula nem que seja de graça. Fui no colégio, eu quero dar aula de graça, eu tenho um projeto de mestrado, preciso de uma turma e tal, não sei o quê. Fiquei dando aula para eles enquanto eu ainda fazia show. Fui levando essas duas coisas paralelo. Educação física. Educação física. Educação física. E cheguei a me estudar, meus pais me enchiam para fazer concurso. Concurso. Mas quando eu fui fazer educação física, eu já não tive tanto apoio da família, para contar piada menos ainda. Pois esse é um ponto. Esse é um ponto interessante, cara. Como é que você chega pro teu pai, cara? Pelo que você contou aqui agora, quer dizer, não era uma família rica, você não estava lá entupido de dinheiro, tá legal. Família normal, a classe média não era. E aí, de repente, seu pai investindo, etc e tal, e você chega lá e fala, pai, muito bem, não vou mais jogar capoeira. É delicado. Agora eu vou escrever piada. Como é que você sai do armário assim? Pois é. Isso aí, cara. Mas como foi sendo um processo meio gradual, foi mágico, eles às vezes falam, mas você acha que isso aí vai te levar a algum lugar, não sei o que, fazer. Eles nunca me proibiram. Sim. Até porque não ia adiantar também. Sim. Entendeu? Eu fiz uma escola de circo também durante a faculdade, comecei a cuspir fogo, eu peguei fogo na cara uma vez, então eu dei um pouquinho de problema pra eles. Eles viram você atuando? Já me viram, mas cara... Na época, eles viram você fazendo a mágica, etc. A mágica eu fazia assim pra eles, às vezes também. Mas não olharam assim pra falar, esse cara tem... Esse moleque tem talento. Eles nunca me proibiram, mas também chegaram às vezes viram um livro de mágica, compraram, a gente comprou pra você, então... Estimularam em certo ponto. Acho que talvez foi assim, sei lá, acho que na cabeça deles talvez foi, deixa aí pra ver o que uma hora vai cansar pode ser, exato. Tá. Mas sempre, estuda, faz concurso. Sempre martelaram isso na minha cabeça. Na minha família quase todo mundo foi pro exército. E o meu pai é o único que não, sabe? Um outro irmão dele foi, a irmã casou com o cara que é militar, outros filhos foram pro exército. E ele, tu não tá vendo o quanto eu me ferrei, me dou mal, não sei o que, não aprendeu comigo. Faz isso. Se eu tivesse ouvido meu pai, ele vinha com aquelas histórias. E hoje, se eu tivesse ouvido meu pai, eu tava mal. Eu estaria num concurso. Isso que eu ia perguntar pra você, quer dizer, você consegue se enxergar dentro de um gabinete? Nossa, de jeito nenhum, cara. Eu cheguei a estudar numa época, porque eu falei, tá bom, vocês querem que eu vou estudar para talvez fazer um concurso. Eu comecei a estudar para fazer um concurso de polícia rodoviária.
Nossa, imagine eu, policial rodoviário, mas não ia dar certo de jeito nenhum, cara. Eu ia parar os caras para fazer piada, não ia ter a menor credibilidade. Hoje eu não me vejo de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que eu seria muito... ia ser triste fazendo isso, sabe? Não é o que eu queria. Você estava lá, devia estar com 23, 24 anos de idade. Né? Eu terminei com 23, estava com por aí. 23, 24, né? Muito bem, chega uma hora que você tem que tomar conta da tua vida, cara. Sim. Papai tá lá, mas agora eu preciso voar. Eu preciso voar, uma hora qualquer eu vou ter que casar, um dia eu vou ter que me ajeitar, e eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida, né? E agora eu não sei se essa coisa de risco com a qual eu estou me envolvendo, ela se sustenta ou não. Pintou esse pensamento? Você chegou uma hora que você falou... Cara. Eu tive eu tive meio que uma depressão na época aí também. Eu tenho uns problemas psicológicos. Quem vê minhas piadas, isso é mais claro ainda. Foi quando eu terminei, segui o que eu queria, mas ainda peguei uma coisa ou outra. Quando meu pai ficou desempregado, foi aí que eu falei, não dá. Eu tava em Curitiba ainda, eu falei com ele, eu tô voltando pro Rio, porque eu morava num apartamento muito pequeno, mas era um gasto ainda assim. Eles falaram, não, calma, vamos, sei lá, seu avô ainda pode ajudar a gente, não sei o quê. E o que eu fiz nessa época, que é exatamente o que você falou, você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, eu estava investindo todas as fichas aqui. Eu escrevia piada, treinava mágica, passava o dia inteiro. Eu li muito, muito livro, principalmente de mágica, que tinha mais nessa época, ainda fazia mais mágica. E eu falei, eu preciso abrir outras portas, eu não sei qual vai dar certo. Então o que eu fui foi me dar mais opções. Sim. Que foi, vou voltar da aula, então pode ser que a capoeira, querendo ou não, eu gosto. Então cheguei a pegar um negócio para dar aula, comecei a talvez cogitar tentar um mestrado na área de educação. Falei, preciso de uma turma aqui, nem que seja de graça eu vou dar aula para talvez tentar seguir isso, fazer um projeto, e vou estudar para um concurso. Que, sei lá, o show não deu certo, a aula não deu certo, o projeto não deu certo, vamos tentar o concurso não deu certo, uma hora alguma coisa tem que dar. Então eu abri mais opções. Foi isso que aconteceu. Nessa mesma época, enquanto eu ainda dava aula voluntário, estudava para talvez um concurso e fazia shows, eu comecei a gente apareceu um bar em Curitiba que o cara apostou na gente, e era um bar legal e tal, tava eu e outros humoristas começando, e ali começou a entrar ali eu comecei a ter um mínimo de renda para me sustentar e não precisar de mais nada. Fazendo stand-up. E aí eu falei, agora acabou, agora não preciso de mais nada. E tinha público? Tinha público, já dava... É o que eu falei, era um mínimo, sei lá, às vezes dava 800 ou 1.000 e pouquinho num mês, mas já dava para eu pagar um aluguel e segurar a onda. Então eu falei, agora acabou. Aí eu só concluí ainda de dar aula voluntária porque eu assumi com a turma o compromisso, mas já ia parar com isso, tanto que depois parei, larguei mão de concurso, larguei mão de estudar para isso e falei, agora acabou, já deu para já dá para eu seguir aqui. Tá. E aí foi isso. E aí você botou na cabeça, isso aí eu falei, não, agora é o stand-up e segui fazendo isso. Você tava isso em Curitiba ainda? Isso em Curitiba ainda. Aí você está em Curitiba, que por mais que seja legal, tudo é uma praça pequena, aquilo não ia te dar projeção nacional e tudo mais. E acho que nessa época você começa a ver pipocar o stand-up em outros lugares do país, né? Exatamente. Como é que foi essa coisa que te empurra aí para São Paulo ou para o Rio? Como é que é isso? Eu já conheci algumas outras pessoas do meio, né? A gente já se conhecia, por conta de Orkut, começou a ter grupos no Orkut, o pessoal começou a postar um vídeo no YouTube, então foi começando a rolar uma conversa de internet, era muito pouca gente, então quando via, caramba, tem mais um cara fazendo isso e tal. Em Curitiba tinha o Diogo, que fazia stand-up, tinha um outro pessoal que fazia personagem, fazia o Hélio Barbosa, o Fábio Silvestre, fazia um personagem Marco Zênio, e no Rio começou o Comédia em Pé, sim, e em São Paulo o Clube da Comédia. Sim. E isso estamos em 2005, sim, que é quando começa o Comédia em Pé e alguns meses depois o Clube da Comédia. O pessoal meio que se conhece. Nessa época, digamos que eram 15 pessoas no Brasil. Já fazendo. Tinha o Terça Insana, não tinha? O Terça Insana, sim. Já estava. Sim. O Terça Insana é meio que um precursor até de shows em bares, etc. Abriu portas para isso, sem sombra de dúvida. Sim. E nessa época era muito pouca gente, eram 15 pessoas, mais ou menos, fazendo stand-up. 2005, 2006, 2007, aí
nessa época começa o pessoal, principalmente quem está em São Paulo, São Paulo e Rio, mas no caso mais São Paulo, eu comecei a ver o pessoal entrar ia participar no programa na rádio, um entrou para MTV, teve um pessoal que entrou para o CQC, teve um pessoal, o Rafinha Danilo Oscar estava no CQC, o outro entrou num programa da MTV, a Calabresa participou lá, um outro foi pro Pânico, o outro entrou, e tinha um pessoal do Rio que já estava na Globo, estava no Zorra, gravava na GNT, gravava... E eu comecei a ver esse movimento que começou ali em 2007 e tal. E eu falei, caramba, eu não tô... Como é que o cara vai estar num programa? Como é que vê? Não, o cara foi lá, assistiu, viu o show dele, chamou, fez um teste. E eu falei, pô, mas eu não tô nem sabendo que... Eu não chego nem a saber que vai ter um teste. Uhum. E o que eu pensei foi, falei, aqui em Curitiba ninguém vai me ver. Ninguém, eu tenho que sair daqui. Aqui não vai dar certo. Uhum. Tá todo mundo começando a crescer, entrar, ter uma projeção maior, e eu aqui em Curitiba não vai vingar nada, não. Você chegou a vir aqui nessa época fazer alguma coisa em São Paulo? Em São Paulo eu vim muito pouco. Eu vim muito pouco. Por São Paulo e Rio. No Rio eu tinha família, eu já ia mais. Uhum. Então eu troquei mais figurinha no Rio. Mas chegou a fazer uma apresentação lá? No Rio eu fiz. São Paulo até demorei a vir, porque o que acontecia? Rio e São Paulo, o polo de stand-up nessa época era Rio, São Paulo e Curitiba. Uhum. Curitiba, o Diogo foi meio um pioneiro nisso, ele levava o pessoal para fazer lá. Tinha um apoio, conseguia um hotel, pagava um cachezinho, levava a galera. Quando a gente começou esse show num bar, era o Santa Marta, que tem até hoje lá em Curitiba, eu falei, a gente tem que trazer gente de fora também para fazer aqui, porque não tem humorista. Isso vai ajudar, tem muito pouco, isso vai ajudar a ter uma novidade no show e tal. E principalmente o Diogo também já fazia isso. Eu falei, a gente tem que ter um show legal, vamos trazer gente. Aí levamos o pessoal do Rio, o dono do bar topou investir. Ele falou, não, vamos lá. A gente entrou junto, trouxe o pessoal. Em Rio e São Paulo, não tinha isso. Você tinha que vir por sua conta, paga a sua gasolina, paga seu hotel, faz o que você quiser, se vira para chegar no show, se vira para ir embora, e o cachê é 50 prata. Então eu falei, então eu não vinha. Sim. Eu não vinha por conta disso. Eu falei, não, pô, a gente arruma a maior condição, dá Sim. todo um suporte pro pessoal ir, mas isso é por quê? Porque Rio e São Paulo era vitrine, tinha mais gente, era a lei de mercado. Claro. Não há essa necessidade. Curitiba, ninguém quer ir lá para Curitiba, então se você quiser que eu vá, arruma as condições para eu ir. Informalmente era meio que isso. E no Rio, como eu tinha família a mais, acabei fazendo mais no Rio. São Paulo, muito pouco. Comecei a ver esse movimento acontecer, falei, eu preciso sair de Curitiba. Vou para Rio ou São Paulo. Essa era minha meta. A minha ideia, a princípio, era São Paulo. Eu falei, acho que São Paulo vai ter mais mercado. Só que aí no Rio surgiu um furo de pauta no teatro. O Comédia em Pé viajar, e ia ficar a pauta vaga. O pessoal lá começou a produtora, que era do Comédia em Pé, pegou um pessoal, vamos botar um grupo para ficar aqui nesse tempo. Aí um amigo meu, o Felipe Absalão, falou, o Léo também tá querendo vir fazer show. Mas o Léo é de Curitiba. Não, mas ele vem, ele vai vir, ele falou que quer. E aí falaram, você topa? Eu falei, topo, eu entro, vambora. E aí comecei a fazer um show semanal no Rio e Curitiba. E eu ficava indo e voltando de ônibus. Então era 2 noites da semana dormindo em ônibus. Fiquei assim uns 6, 8 meses fazendo isso. Aí o Comédia em Pé voltou, me chamaram para entrar no grupo. O Comédia em Pé viajou, pintou o furo de pauta. Quando eles voltaram, o grupo que eu tava continuou no outro teatro, Comédia em Pé continuou e me chamou, então tava com 2 shows no Rio e um em Curitiba, semanal. E continuei, falei, vambora, eu faço. Fiquei fazendo isso. E aí, gradualmente, eu fui saindo de Curitiba. Sim. Porque os shows no Rio foram começando a aumentar, foi tendo mais demanda, eu acabei saindo de Curitiba e voltei pro Rio. E o plano de São Paulo acabou caindo. Falei, agora tô aqui, tá tendo um monte de show aqui, tô ganhando dinheiro aqui, tô num grupo bom, a gente tá com projeção, vambora, já tenho minha família toda, queria voltar pro Rio também, acabei ficando no Rio. Só que o Rio de Janeiro, depois aí, acabei vindo para São Paulo também, meio que naturalmente. O Rio, ele é só Rede Globo. Ponto. São Paulo você tem o SBT, a Record, a MTV, a Bandeirante, também a Globo. O mercado é muito maior. Tanto que eu acho, o pessoal quando conversa até hoje entre humoristas, por que no Rio, que eu te falei que o movimento no Rio parece que não vai. Na minha visão, o pessoal do Rio de Janeiro, que até fiz parte do grupo Comédia em Pé junto, eles acham que é porque aqui não pegou, porque outros grupos fortes não vieram e tal, não sei o quê.
eu acho... Essa é uma tese, a outra é porque não teve no bar. O carioca ele gosta de ir no bar pra beber, ele não quer ver show, então começou a ter direto em teatro e o bar é que ajuda a popularizar. Então como não teve no bar, na minha opinião é o seguinte, em Curitiba começou fazendo o Diogo, que era formado em administração, eu que era professor de capoeira, de educação física, aí a gente foi pro bar, a gente não era de teatro, a gente começou a fazer no bar. Em São Paulo, porra, o Rafinha é jornalista, o Danilo é publicitário, o outro tinha um outro ator, mas o pessoal foi também pro bar. Mas a principal diferença no Rio, não é nem a questão do bar, para mim todos já eram atores quando começou o movimento lá. O Cláudio Torres Gonzaga era chefe de redação do Zorra Total, então o cara já era num cargo muito alto. O Fábio Porchat já era redator da Globo. O Fernando Caruso trabalhava no Zorra Total, nessa época ainda era o único rosto famoso da comédia. E o Paulo Carvalho era um ator que já tinha gravado um monte de novela, que era a formação do grupo. E aí eles já tinham contato em teatro, todos já eram de teatro, entraram no teatro. E todos já tinham uma certa exposição e contato em mídia. O Fernando já estava na TV. Então, para mim, gerou um abismo muito grande desse grupo para os outros que tentavam vir. Não era nem questão de ser bom, era questão de... Os caras já tinham anúncio na Rede Globo. Sim. Então, como é que você vai competir com isso? Não tem como. Então, para mim, pulou a etapa. Para mim, isso não é nem que não teve no bar. Eles poderiam até ter ido pro bar. Não ia adiantar. Outros grupos não... E para mim, acho que se fosse, ia ter gente para ver também. Não acho que o Carioca só vá em bar para beber. Eu acho que para mim pulou essa etapa. Foi direto para 2. E aí dificultou muito esse abismo. Por isso que até hoje... A cena carioca... É muito fraca. É muito fraca. Porque aí o grupo fez... O que aconteceu foi, em vez de surgirem outros grupos, o Comédia em Pé mesmo começou a fazer em outros lugares. É o que eu te falei, a gente fazia 10 shows por semana. Então você fala, o Rio... Não, o Rio não é fraco. O Rio tem 10 shows por semana, só que são todos no mesmo grupo. Era a ditadura do Comédia em Pé. E eu era parte do grupo. Então isso... Quando o grupo depois foi parando, o pessoal foi indo para outros trabalhos, foi indo para TV, o Porchat saiu, eu saí, outro saiu, outro saiu. O grupo foi perdendo força, aí às vezes respirava mais um pouco, mas foi caindo, aí agora parou e não veio nenhum outro. Então, por isso a cena carioca é fraca. Quando é que pinta na tua cabeça que esse negócio poderia virar um business? Porque uma coisa é a seguinte, uma coisa sou eu sou artista, eu vendo minha arte, eu chego lá, faço um show, ganho algum aqui, que é esquema músico de bar. Eu vou no bar, toco a noite, etc e tal. Mas aquilo nunca é um business, aquilo é um trabalho que eu faço, né? Agora, dali para ser um business é uma outra história. Que o business é aquela coisa planejada, é montar o show, é fazer o show rodar, é ter a exposição na televisão, é ter livro, etc e tal. Quando foi que ficou claro para você que você tinha que deixar de ser o palhaço sem nenhuma sacanagem? Sim, claro. Aliás, com todo o respeito, né, que esse termo tem, né? Que você tinha que deixar de ser o palhaço para ser um empreendedor do humor. Ou seja, eu vou montar um business e vou fazer que isso aqui se transforme num grande negócio, né? Eu vou ter livro, isso aí. Como é que isso apareceu? Eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu percebi que eu tinha que sair de Curitiba. Foi mais ou menos aí. Que aí que eu comecei a falar, se eu ficar aqui, eu não vou para mais lugar nenhum. Vou ficar fazendo show no bar e acabou. Não vai ter mais nada. E fui pro Rio. Depois a gente começou a viajar o Comédia em Pé. Para mim foi muito bom, me ajudou muito. O grupo foi muito importante na minha carreira. A gente começou a viajar o Brasil inteiro. Então ali houve já... A partir dali eu comecei a pensar qual é o próximo passo. Eu preciso fazer meu show solo. Preciso fazer sozinho. Porque eu já tinha outras pessoas começando a fazer. Eu falei, eu tenho que fazer isso. O grupo tem força, mas eu preciso divulgar o meu nome. Então... Começar a criar a marca Léo Lins. Exatamente. Comecei a fazer muito pouco por uma questão de demanda. Eu falei, eu não quero fazer um show para 20 pessoas. Não é nem questão de ego, é questão de, eu vou lá, vai ser difícil arrumar o teatro, se eu arrumar eu posso acabar tendo prejuízo, se for e tiver muito vazio, as pessoas podem falar, mas foi meio ruim, né? Sabe? Ou às vezes a atmosfera, o clima fica muito, sabe, quase às vezes dá pena. Você olha, coitado do cara, hein, 15 pessoas, coitado dele, Então, eu falei, eu não quero me expor a isso. Eu vou primeiro trabalhando. Quando eu tiver uma demanda para viajar mais com o meu show solo, eu vou viajar mais com o meu show solo. Eu fazia eventos em empresa, fiz muitos eventos em empresa, que aí muitas vezes era realmente sozinho, que também me ajudou. Fiz um show, quando possível fazia show solo, mas a outra etapa foi isso. Falei,
eu tô em grupo, agora eu preciso crescer o meu nome, eu não posso ficar dependendo do grupo. Aí eu comecei a tentar fazer esses shows sozinho. O que mais ajudou, a outra etapa foi televisão. Cara na TV. Porque até então, alguém fala, você pensava em ir pra TV? Não, eu não tinha... Quando eu comecei tinha zero pretensão de TV, zero, por um bom tempo foi assim, mas quando o pessoal entrou, principalmente o CQC ajudou muito o stand-up também. Foi, o CQC ajudou muito. Fenômeno aqui, né? Ajudou, mais ajudou do que atrapalhou, mas às vezes atrapalhou um pouco também. Porque o pessoal começou, não, é só subir no palco e fazer qualquer coisa. Mas não é. Que é natural, cara. É natural. O meu ramo é ramo de palestra, cara. Eu faço palestra. E a palestra é a mesma coisa, cara. A palestra, ela nasce com meia dúzia de abnegados, os caras vão fazendo, aquele negócio cresce, de repente se transforma num baita business, todo mundo que tá em volta olha e fala, pra subir aí, fazer essa babaquice eu também faço. E aí aparecem milhares de caras. Descreveu o stand-up. Esses caras sujam o mercado, que é uma coisa terrível, e aí o mercado devagarinho começa a eliminar essa turma. Exato. Começa a eliminar, e aí ele para de contratar, porque o cara é ruim, o cara não consegue mais. Só que até isso acontecer é uma loucura. Estraga o mercado em parte porque cara que contrata, e eu vi isso muito acontecer, porque de repente virou moda levar nos eventos o cara do stand-up. Então eu ia fazer a palestra e tinha um cara de stand-up. E alguns eram muito ruins, cara. E o cara subia e não funcionava, bicho. E aí aquele cara que chamou falou, nunca mais eu trago um stand-up aqui. Exatamente. E o mercado começa a se aceitar. É isso. Descreveu exatamente o mercado. A TV ajudou muito. O pessoal começou a fazer shows grandes. Daqui a pouco você estava vendo gente fazendo show solo para 800 pessoas. A 1000 e não sei quantos. Caramba, era uma coisa absurda. Meu Deus, nessa época. E teve a TV ajudou a expor muito o pessoal que estava. Aí eu falei, o próximo passo que eu tenho que dar é televisão. Eu preciso... Uma coisa a gente está fazendo 10 shows por semana, mas 10 shows, aí você pegar, tem 200 e tantos números, eu peguei o quê? Eu peguei 3 mil pessoas, com 10 shows cheios, com 300 pessoas, 3 mil pessoas na TV. É nada. Né? Nada. Como é que você explica o Sérgio Rabelo, cara? Que é um ícone do stand-up do humor brasileiro que não tem a cara na TV jamais. Eu acho que aí vai pela carreira dele, né? O tempo de carreira, tudo que ele já fez antes. Eu acho que era uma época... É que nem você pegar, por exemplo, tentando fazer um paralelo, o Racionais MCs, que é pro hip hop. Os caras não fazem TV. Tem uns que ainda vão. Eles não fazem... E são um sucesso reconhecido, e isso no meio. E não fazem TV. Eu acho que aí já entra o tempo de carreira, tudo que a pessoa fez. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, que eu tenho um exemplo muito interessante. Você lembra dos tribalistas, né? Sim. Esses caras não fizeram TV em momento algum. Algum. Eles lançam aquele negócio que são... Tá certo, são 3 artistas. São 3 artistas reconhecidos, consolidados. E sem televisão, sem exposição na TV, os caras se explodem e dá aquele sucesso todo lá, né? Eu tô perguntando pra você isso aí porque de repente a TV se transforma num nirvana, né, cara? Olha, eu só posso almejar a ter sucesso se eu conseguir chegar na televisão. Né? E de repente não é bem assim, cara. Sabe? Com certeza. Sim, chegar lá você possa ter a tua carreira colocada. É claro que ela ajuda, ela te dá exposição, ela te dá prestígio. Sim. A TV dá prestígio, né? De novo, volta pro mercado de palestra. Eu vejo isso acontecer direto. Os caras contratam caras de televisão para me fazer palestra. E o cara chega lá, cara, o cara não é bom, a palestra não é boa, aquilo não é legal, mas era o cara. E aí a plateia fala, olha, tudo bem, aí o papo foi, mas bicho, eu vi o cara, eu tirei uma foto com ele, trouxe prestígio pro evento, e esses caras vão lá cobrando cachês gigantescos, né? Com base na exposição na televisão. Com certeza. Não, outra coisa que ajudou muito o stand-up, eu falei assim, foi a internet, foi o YouTube. Ajudou muito. O YouTube, assim como a gente fala, o stand-up ele é muito democrático. Qualquer um pode entrar e fazer. Qualquer um. Professor, administrador, ator, desempregado, qualquer um. Você sobe no palco, conta a piada. É que nem presidente da República. Exatamente. Só que hoje em dia não está tão democrático o presidente.
qualquer um faz. É você subir, foi engraçado, legal, valeu, parabéns, continua fazendo. É isso. E a internet, o YouTube era isso. Você pegou o seu vídeo, joga, é legal, as pessoas vão comentar, vão compartilhar. Então o YouTube ajudou muito. Quando o pessoal começou a jogar vídeo no YouTube, é o que você falou, realmente ele foi algo além da TV. Então, eu acho até que eu demorei a botar alguns vídeos no YouTube, eu sou meio perfeccionista, eu falei, não, tem que estar legal, eu preciso, não vou botar qualquer coisa. E às vezes é mais importante você, não, peraí, vamos fazer, não fica... Você tá falando com um cara que sofre de toque, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo com esse perfeccionismo. Você viu a estrutura que eu montei aqui? Vi, e os vídeos não vão pro ar, cara. Não vão pro ar porque eu falo, cara, não tá bom, não tá legal. Cara, você vai ter que parar com isso. Eu falo pra mim mesmo, não, tem que pegar e fazer, porque às vezes você vê tanta gente fazendo coisa duvidosa, às vezes ruim, sim, e dá certo, ou às vezes a primeira tá péssima e a segunda já vem legal. Mas eu falo, como é que o cara teve coragem de fazer essa pergunta? Eu não ia fazer isso e tal, mas ele fez a segunda e acabou. Botou e colou. Exato. Às vezes é pegar e fazer. Eu tô começando a tentar me cobrar isso. Não, faz. Eu tenho um dito que eu sempre costumo usar, que eu não aplico pra mim, que fala o seguinte: se você tem um negócio que você acha que vale a pena fazer, faça nem que seja nas coxas. Mas faça. Bota no ar, deixa o pessoal começar a usar e aí você sofistica. Né? É verdade. E esse é um padrão que tem muita gente fazendo e você olha e fala, não pode funcionar e acaba funcionando, porque é isso, cara. Sim. Joga e vamos acertando, né? Que é um modelo muito interessante desses nossos tempos agora. Quer dizer, o modelo do bicho experimenta, põe no ar e a gente vai consertando no caminho. Hoje em dia parece que tá... exato. Antigamente, não, planeja, faz tudo direitinho, na hora do lançamento tem que estar redondinho. Hoje em dia, bicho, bota no ar e... É meio que isso. O exemplo dos nossos tempos aqui agora, eu tava vendo isso ontem, né? Você já viu o Antagonista, o site? Sim, o Antagonista. Sim. O que é? São 3 jornalistas, os caras não têm nenhuma aproximação com a internet, nada disso. Os 3 são jornalistas. E os 3 montam um site de notícias, onde tem 3 pessoas fazendo aquilo, botam um negócio que é pequenininho, são notinhas pequenininhas, e estão com 4 milhões de views, cara. Aquilo explode. E aí criam um programa chamado lá a Reunião de Pauta. Os 3 gravando com a câmerazinha do computador. E aí eu penso em mim aqui, falando, eu preocupado com a iluminação, com a câmera, com os ângulos. Os caras ligam o computador, gravam aquilo e o importante é o conteúdo que eles estão passando ali. Com certeza. Né? Isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Sem sombra de dúvida. Mas deixa eu voltar para essa coisa do empreendedorismo, então. Você como empreendedor, então você de repente, você falou, legal, tá? Então não é mais aquela questão só de explorar a coisa do artista, até porque esse modelo do artista antigo já meio que... Com certeza. Já era, né? Tipo, quero fazer minha arte, eu não me preocupo com a grana vem, alguém vai tomar conta, isso já foi, cara, né? E a gente até assistiu Escolinha do Professor Raimundo. Teve um monte de gente que morreu ali dentro e era a única fonte de renda delas. Até o Chico Anísio tinha essa coisa, né? Ele falou, cara, isso aqui é o que sustenta uma porrada de gente aqui, que são os caras que não se preocuparam com essa coisa do empreendedorismo. De novo, eu vou voltar para aquela questão do business. Né? Quer dizer, como é que você arquitetou essa coisa então? Então você não tem carteira assinada, você não tem uma empresa que paga salário você todo dia 15. Eu nunca nem tirei carteira de trabalho. Me orgulho disso. Você é um franco atirador, cara. E você tá vivendo, tá ficando velho, daqui a pouco... Como é que você enxergou essa coisa de... O que vai ser o meu business e como é que eu vou garantir o meu futuro? Eu acho que é o que eu te foi indo muito um degrau depois do outro, e cada vez mais você vai conseguindo enxergar mais longe. Antes, como tava começando, era tudo muito escuro. Eu falei, e aí achei o show, achei um degrau, fiz o show, legal, tá dando certo, achei o bar, tô conseguindo ganhar dinheiro. Aí eu falei, veio a etapa de, não, preciso sair daqui, preciso... É meio que observação também do seu meio, né? Você fala, peraí, as coisas estão acontecendo ali, Rio Curitiba, eu vou pra lá então. Vou pra lá e vou fazer o meu trabalho direito. Eu escrevia muito nessa época, eu escrevia demais. Continuo, mas stand-up eu escrevia toda hora, me obrigava sempre a estar trocando de texto. E aí fui pra lá. Depois falei, televisão. Eu tenho que fazer, a televisão tá tendo uma exposição muito grande. Então é tentar você enxergar onde você vai botar o próximo lugar pra botar a mão pra continuar escalando. É ali, tô vendo que é ali que eu tenho que botar a mão. E aí... A TV, a primeira oportunidade que eu tive foi como...
tipo assim, eu acho que a hora que eu botar a mão ali já vai me dar um horizonte maior. Sim. Aí eu vou, opa, agora pra onde eu vou? Então, o próximo degrau que eu tinha que subir pra poder ver esse horizonte, pra mim, foi TV. Sim. A primeira oportunidade foi como redator do programa Legendários, com o Mion. Sim. Até por indicação do Danilo. Danilo foi sondado pra ir pra lá, me indicou, a gente começou no stand-up na mesma época. E a minha carreira na TV devo muito a ele, porque ele que me indicou lá, depois ele que me indicou para um teste no Agora é Tarde. Então, ele me indicou, fui e tal, pintou a oportunidade, o meu falou, olha, é para redação, eu sei que você faz stand-up, você trabalha em show, mas não é para aparecer, é para você escrever. Eu falei, não, tudo bem, realmente o que eu quero é estar na frente da câmera. Tipo, eu quis deixar claro isso para ele, mas eu falei, não, mas eu vou escrever. O que eu pensei ainda não é o que eu quero, mas é um passo a caminho de. Exato, exato. Me aproximei, eu tô dando um passo a caminho de. Que é isso que eu vejo, que às vezes tem algumas pessoas que não. Não é o que eu quero. Cara, mas não é, mas você tá mais perto. Vai, pô. Não, até porque você não desviou do caminho. Não desviei do caminho. Pelo contrário, cara. Você está usando uma ferramenta tua. Você não foi ser câmera. Exato. Eu não fui ser iluminador, câmera, diretor de... Não, eu tô escrevendo, cara. É o teu negócio esse, E que me ajudou muito, porque é diferente também. A minha pegada era muito de stand-up. Que é isso. Ali você tá escrevendo piadas para outras pessoas, então você tem que pensar no ponto de vista de uma outra pessoa. Sim. Eu não tô escrevendo para mim. É outra linguagem. É aquilo, stand-up é piada por piada. Ali não. Você vai escrever... Às vezes tinha que escrever uma matéria, às vezes tinha que escrever um quadro, às vezes. Então isso foi me dando uma experiência de TV, de roteiro, que me ajudou depois quando veio Agora é Tarde. Sim. Que aí eu pintou a chance de fazer teste para Agora é Tarde. Você quer? Eu falei, opa, quero. Para gravar. Então agora é mais um passo para fazer o que eu quero. Vamos embora. Fiz os testes, deu certo, entrei e falei, pô, legal. Então ali eu consegui chegar no agora cheguei no que eu queria. Você está exposto, o teu nome está em evidência. Aí eu comecei a viajar mais com show solo. Foi aquilo que eu te falei, agora abriu mais o leque. Mas, cara, o Agora é Tarde é diário? O Agora é Tarde a gente começou em 2011. Como diário? A gente começou 2 dias na semana. E agora? A gente começou quarta e quinta. Hoje é diário. Hoje é diário. Cara, um programa de televisão diário consome... Todo mundo, cara. Consome muito, né? Demais. E você... E ele vai ao vivo? A gente grava, são 2 dias de estúdio. São 2, é gravado então. Então é isso que eu queria saber. Ele consome 2 dias da tua semana. Só o problema é que eu e o Murilo Couto, a gente grava estúdio, só que a gente também faz externa. Sim. Eu também viajo para gravar. Também, muitas vezes o nosso quadro a gente também escreve, rodada, várias piadas a gente tem que escrever, então eu continuo escrevendo, eu gravo estúdio fora e escrevo. Então me ocupa demais. É um buraco negro. Amanhã é domingo, eu vou gravar. É um buraco negro. Isso eu tive uma época que eu andei testando alguma coisa. Eu falei, eu queria levar pra televisão, fui disposto a comprar um horário numa TV pequena e tudo mais e botar um programa no ar. E cheguei até a pensar, o Café Brasil, etc e tal. Cara, a hora que eu vi o tamanho da demanda que aquilo... Os caras, não, mas o negócio, cara, não é simples, bicho, é uma puta demanda. Eu falei, eu vou ter que escolher, sabe? Se eu abraçar essa demanda, eu vou ter que abrir mão de uma porrada de coisa que eu tô fazendo aqui. Sim. E não estou pronto para isso. Essa foi uma das razões eu não ter ido. Inclusive, depois eu recebi convites, né? Vamos fazer também. Eu falei, cara, bicho, não. Ou mergulha de cabeça, ou não vai, né? Até porque ele te consome bastante lá. Mas te dá uma projeção grande lá. Com certeza. Bom, me fala um pouquinho dos livros, cara. E aí, como é que você acha que chegou a hora de eu escrever sobre a teoria daquilo que eu estou fazendo aqui? O primeiro livro veio antes foi em 2009. Ainda não estava nem na TV, nem nada. A minha vontade dele de escrever veio da onde? E aí volta uma coisa que eu acho que todas as experiências que você tem sempre contribuem de alguma forma. A educação física, para mim, contribuiu muito também, porque o processo que eu tive que passar para escrever uma monografia, o processo de pesquisa, as metodologias de pesquisa que você tem que descrever, etc. E quando a gente dá aula, o professor, você tem que elaborar o plano de aula, que é descrever o que você vai fazer e tal, não sei o quê. E toda essa sistematização me ajudou muito. Porque o primeiro show que eu fiz, essa primeira vez que eu subi no palco, em 2004, eu considero que eu comecei minha carreira em 2005, que é ali que eu subi para fazer só stand-up. Eu subi, quando eu terminei, eu gravei o show,
e eu anotava reação por reação. Tipo, essa piada aqui funcionou assim, essa piada foi legal, essa piada... Depois eu criei uma tabela com uma escala de intensidade para eu ter uma métrica de, essa daqui funcionou 2, essa aqui foi 5, essa aqui foi 3, essa aqui... Para eu poder ver e ir acertando o meu texto. Então, eu anotava, fazia anotações depois de cada show. Cada show. Eu tinha eles anotados. Como é que foi, quantas pessoas tinham, qual foi a reação, o que aconteceu, etc, etc, etc. Passou, quando chegou, que eu já estava, 2005 para 6, 7, eu já estava 3 anos fazendo stand-up e não tinha ainda nenhum material em português. Não tinha nada. E muita gente, conversava entre si, às vezes vinha gente nova, tem alguma coisa para indicar, queria fazer, como é que é? Eu falei, não tem nenhum material em português. E eu já tinha um monte de coisa anotada, de vários shows. Eu falei, eu vou transformar isso aqui em livro. Eu vou pegar e fazer um material em português para essa galera que tá começando, assim eu vou estar contribuindo e estimulando o desenvolvimento do stand-up. E a ideia de fazer o livro parte dessas anotações, até por isso o livro é Notas de um Comediante Stand-up. Então ele tem uma primeira parte técnica, teórica, onde eu falo primeiro brevemente sobre o stand-up, de onde veio, para a pessoa se contextualizar, dicas para você entrar no meio, que é isso, é pesquisar, assistir outros comediantes, assistir outros shows, estudar o assunto, ler, depois a estrutura de uma piada, que isso foi uma coisa que para mim clareou muito a minha mente, não é escrever, tem uma lógica. A comparação que eu faço é, assim como a gente aprende que no português a frase tem sujeito, verbo, predicado, Sim. a piada ela tem a estrutura, Sim. o setup e o punch. Essa é a estrutura mais básica de uma piada. O setup é o preparo, é tudo que é necessário para que o final da piada tenha impacto. Tudo e apenas o que é necessário. Aí você tem algumas regrinhas do setup. Ele tem que ser claro, tem que ser econômico, tem que ser... Não é mais aquela história longa que a gente fala, não, peraí, você tá levando quanto tempo para chegar no punch? Sim. Tô levando 1 minuto e 2. Fala, mas peraí, para esse punch funcionar, você só precisa dessas 3 frases. Então, arrisca e apaga o resto inteiro e conta só essas 3 frases. Então, é essa que é a mecânica do stand-up. O punch tem as regrinhas dele, então ele tem uma primeira parte e a segunda parte que é totalmente baseada nessas minhas experiências e anotações, que aí é coisas em palco, postura em palco, como ir de um assunto para o outro, precisa de um link, não precisa, como fazer esse link, é a primeira piada, isso é uma coisa muito, povo subir no palco, e aí? Eu tenho que cumprimentar a plateia, eu tenho que chegar e já dar uma piada, eu posso chegar falando, fui no zoológico, como abrir o show, estrutura, como montar uma rotina, né? A rotina a gente chama uma sequência de piadas, você vai escrevendo elas, tem uma lógica também, você não pode vir com várias piadas fortes e depois um monte fraca. Sim. E tem piada que a às barriga, vezes... né? Vai dar a barriga, né? Exato. E tem piada que às vezes num set, que é, ou uma rotina, ela ganha força. Sozinha ela não funciona. Então vou jogar fora. Não, calma. Essa piada num grupo de outras piadas vai funcionar. Sim. E ela vai ajudar a fazer a outra entrar mais forte. A segunda sem a primeira vai ter menos impacto. Então eu destrinchei tudo isso, olhei todas essas anotações. O que foi bom é que eu estava olhando coisas que eu anotei um tempo atrás, já com um pouco mais de experiência, para poder lançar o livro. Aí lancei ele por uma editora de Curitiba em 2009, que foi o primeiro de stand-up que teve, até hoje é o único livro técnico que tem, por isso que eu falo, foi bom ter lançado, porque mesmo sendo ruim é só esse. Então não tem comparação. Se alguém fala, é ruim, mas não tem outro. O outro é meu também. Então... Falei, bom, para não gerar comparação, vou lançar o outro. Que também foi baseado nas minhas anotações, que ficou muita coisa de fora do primeiro livro. Por exemplo, show solo. Eu fazia muito pouco show solo nessa época. Sim. E tem toda também uma estrutura. Uma coisa é você entrar para fazer 10 minutos num palco, outra coisa é para fazer 60, 70. A diferença de um velocista para um maratonista. Se você entrar num show solo metralhando, a plateia vai cansar e vai chegar morta no final. Então, é uma outra estrutura. Como montar o show solo. E além disso, mais coisas sobre stand-up, muitas. No meu segundo livro eu coloquei muita técnica de escrita, que é uma coisa que no primeiro não tinha. Algumas até que eu meio que desenvolvi também, porque uma coisa que muita gente pergunta é, mas e para escrever, como é que é? Você tem que estar inspirado, você tem que... Eu acho
tem comediante que fala, não, eu faço meio no palco, eu subo lá e aí que... Eu acho que quem diz que faz quando está inspirado ou faz meio na hora é preguiça de sentar para escrever, porque o processo mental é o mesmo. O processo mental é o mesmo. Só que, se eu sentar e pensar antes de tentar fazer, eu estou só adiantando. No palco, se vier mais alguma, opa, melhor, agora eu ganhei mais 2, 3 piadas. Mas eu acho que você não pode sentar apenas quando tem inspiração. A sua progressão vai ser muito lenta desse jeito. Então eu me forçava, não, tem que sentar para fazer. E aí você tem técnicas para estimular a sua criatividade. Sim. A chegar no ponto, entendeu? Tem mais de uma delas. Aliás, tem várias técnicas. Tem associação, tem técnicas de perguntas. Basicamente é você pegar um assunto, direcionar. Você tem que... eu vou falar sobre avião. Tá, mas é muito genérico ainda. É muito... O conjunto está muito grande. O conjunto você tem que enfocar. Você quer falar avião do Lula. Pronto, opa, isso. Vou falar do avião do Lula. Então tá, você vai falar do avião do Lula. Então agora vamos pesquisar. Você quer falar o que do avião do Lula? Eu vou falar do quanto gasta o avião do Lula. Então tá. Então agora temos esse universo de dinheiro, de Lula e de avião. Sim. Vamos tentar encontrar outras coisas agora paralelas a isso. Uma das técnicas é você buscar associações. O que tem associação com Lula? Lula tem Dilma, tem Mercadante. O que tem associação com avião? Avião tem acidente de avião, tem não sei o que, tem Mamonas, pode ter uma piada, vou tentar linkar isso aqui. Vou tentar linkar Lula com Mamonas. Vou tentar, porque... vamos ver se tenta botar o Lula alguma coisa, sabe? É você tentar traçar paralelos com assuntos ou perguntas. Conectar os pontos. Conectar pontos. Conectar coisas. Ali, exato. Aí tem várias técnicas para você achar essas conexões e chegar na piada. O interessante disso que você está falando aí é o pessoal tá ouvindo aqui e imaginar. Cara, quando você vê o sujeito subir no palco para fazer aquele show dele, os 10 minutinhos dele lá, não é que é um cara talentoso que subiu para contar piada, tem um puta num trabalho por trás. Muito grande. E tem um trabalho que, dependendo dos caras, tem cara que você sabe que é naturalmente talentoso, que sobe lá na boa e faz na boa, mas tem cara que trabalha como você fez, cara, de planilhar e de chegar lá e falar, cara, deixa eu ver como é que foi a sequência, ver o que é que funcionou, no próximo show eu vou entrar com a coisa repensada, né? É parecido com show de banda, né? Que você vê a banda subir, os Stones subiram e fizeram um show, tá legal. Meu, aquelas músicas não estão ali por acaso. Claro, não tocaram aqui naquela sequência por acaso, né? Eles não foram na vibe na hora. Não, nada. E, inclusive tem um vídeo deles aqui, esse que o Scorsese fez, que é um show deles bem recente. E o Scorsese montou, é um show maravilhoso que eles fizeram, que é o primeiro que foi gravado como se fosse cinema, né? E o Scorsese fez aquilo como um roteiro de cinema e você assiste um show dos Stones como se fosse um roteiro de cinema. E o rolo do show é o set musical, cara, que o Scorsese está desesperado porque o set não fica pronto e o Mick Jagger tá lá, calma, até o set você fala, cara, mas não é possível. Os caras já não têm isso na cabeça, não tá pronto, não tá pronto. Conforme o lugar onde ele vai, também. Eu vou pensar para aquela plateia, vou remontar, isso funciona, isso não funciona, tem ritmo e tem tudo mais. Com certeza, isso tem muito no stand-up também. Legal. Você sentir, você já vê a plateia, vale muito você olhar antes, falar, então pessoal, você vê média de idade, você vê se tem mais casal, se tem mais homem, se tem mais mulher, e tem muito de você às vezes pescar, eu chamo de pescar, é você, eu vou fazer um pouco esse assunto aqui e vou sentir. Se tá rendendo, eu vou nele. Aí, se não, eu já vou trocar. Às vezes tem plateia que, às vezes, eu já vi acontecer isso muito em show. Você faz uma piada legal, mais em bar até. Você fez uma piada com um palavrão ou com uma putaria, às vezes a reação é muito maior do que o resto. Sim. Muito maior. Aí vai da sua escolha, de tipo, você quer fazer o que você ia fazer e beleza, vou fazer, vão rir, ou você quer então fazer o que está funcionando mais e inflamar mais a plateia. Vai da sua escolha. Aí uma coisa que eu coloco para mim é você, porque o comediante, a gente entra ali, você tem que arrancar risada, é o que você falou. Sim. Então você fala, eu vou ficar fazendo isso aqui que não está funcionando ou não, vou fazer, tipo, entregar o que a plateia quer. Sim. Mas o que eu acho legal
eu passei a colocar objetivos para cada show. Se o meu objetivo é testar piadas novas, e aí eu cheguei na hora, mudei para fazer um set que tá agradando a plateia, arrebentei, foi muito bom, mas eu não testei as piadas que eu queria, então eu não atingi meu objetivo. Então foi ruim. Até porque, né, Léo, eu acho que não tem nada, e de novo o paralelo com a palestra, né? Eu montei minha palestra, e a minha palestra está toda estruturada, e eu sei, esta é a hora que a turma vai rir, esta é a hora que vai ficar todo mundo pensativo, este é o momento em que os caras vão ficar puto da vida. E quando eu consigo que isso aconteça na hora que eu sei que tem que acontecer, pra mim é a vitória. Sim, com certeza. Esta é a hora que a plateia vai rir. Chega naquela hora, a plateia vai rir. Exato. Por que você deu esse delay aqui? Esse é o espaço que eles vão rir. Como é que você sabe que eles vão rir aí? Claro, eu estou preparando para rir. Exato. E quando isso acontece é porque eu estou conduzindo, a plateia vem para minha mão. Exatamente. E eu estou fazendo com que ela funcione. Exatamente, perfeito. E quando não vem, Léo? Quando você chega lá, solta a primeira, nada, a segunda, nada, a terceira, nada, e aí? Cara, olha, tem as saídas para isso também, né? Tem suas técnicas. Uma delas é ignora e finge que não era para rir. Entendeu? Essa é uma saída. Isso a gente fala na mágica, por exemplo. Tem muito. Encerrar a mágica. O espectador não sabe o que você vai fazer. Então, a mágica não era aqui, a mágica é em outro lugar. Ele não sabe o que você está fazendo. Ele finge que não era para rir e atropela. Isso aí pode funcionar uma vez ou outra. Outra é assumir o erro. Aí você ganha a piada. Fez não sei o que, essa piada foi uma porcaria, hein? Nunca mais vou contar. Aí funciona. Pô, você está assumindo o seu erro. Aí a risada vem aí. Só que isso aí funciona uma vez também. Sim. Você não pode na sexta piada. Essa aí também foi uma porcaria. 20 minutos. Uma eu vou acertar, hein, gente? Legal. Então, tem essa saída. Tem essa. Isso eu falo no livro também. Tem algumas. Se não tá funcionando nada, o que eu falo sai do palco. Então, isso aí não é pra você. É verdade. Léo, como é que é o nome dos dois livros? Notas de um Comediante Stand-Up e o outro Segredos da Comédia Stand-Up. Você tá no Facebook? Tô no Facebook, Léo Lins, tá. Twitter, Instagram. Tem o teu site também? Tem o meu site, leolins.com.br. Tá. Estou começando com um projeto novo aí esse ano para rodar com o meu segundo show solo, chamado Bullying Art. Esse show, você está fazendo o quê? É um show aberto? É público? Você vai? É um show aberto. Quem é que te leva? É uma empresa? Tem produtores locais, eu tenho a minha equipe, a minha produção, que às vezes vão atrás e também atendem a demanda de produção local, que às vezes, vou ter uma pauta aqui e tal. Eu viajei muito tempo com o meu show Piadas Secretas. Sim. Na verdade, ele era quando começou a surgir essa demanda, eu senti uma necessidade de mudar o meu material, de melhorar tanto a comunicação visual. Falei, não, preciso de um outro cartaz, preciso de um... Sabe? E aí eu mexi, embalei o show novo e tal, gravei o DVD ano passado, esse Piadas Secretas, e tá para entrar agora no ar. E aí eu aposentei esse material e falei, agora eu vou viajar com o segundo, que é o Bullying Art. E na minha cabeça eu tenho que fazer ele esse ano e ano que vem, 2016 e 2017. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. A minha ideia em 2018 fazer outro. E aí só vai ver no Netflix. Só vai ver no Netflix, ou na YouTube, ou no camelô mais perto de você. Legal, Léo. Valeu o papo, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Aí, muito bom. Acho que tem... É uma pena que esse assunto do humor é fantástico. Quando você entra eu adoro na falar discussão disso, dessa coisa de você trabalhar e sentar para escrever um negócio e montar a partir de uma folha em branco, isso é genial. Eu faço cartoon, né? E eu admiro muito, cara. Eu diria admiro muito esse trabalho. Em termos de humor, o cartoon é o maior desafio que você pode ter, porque ele tem 6 segundos para dar certo. Exato. Bateu o olho, 6 segundos. Não deu certo, não funcionou, cara. Então, eu não consigo ver nada mais conciso, né? A concisão do humor do cartoon, né? E para mim é muito caro esse tema, então conversar com você foi fantástico aí. Pô, pra mim foi uma honra. Quando quiser pode chamar, que pra mim falar de stand-up, falar de comédia, de humor... Estaremos de volta. E eu consegui cumprir aqui um objetivo meu. Essa é a terceira entrevista que eu faço com gente do humor. Eu fiz o Murilo Gun, fiz o Diogo Portugal e fiz você, com 3 caras de stand-up, e nenhum dos 3 contou piada, cara. Então pois assim. Cara, olha, cara... Não, mas se bem que o humorista de verdade foi só eu, porque eu ganho o Diogo, né? Contou dele, tchau. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence.
Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.